Olá, mais um vídeo aqui no canal. Então, neste vídeo vou começar com a aula 0 de forense em redes na prática. Vamos fazer um mini curso que pretendo fazer aqui no meu canal, aqui no canal MathX, e fazer esse mini curso de forense em redes na prática. É aula 0, então hoje vai ser um overview sobre redes de computadores, principalmente o protocolo IPv4. Vamos ver os campos do seu cabeçalho, para depois partirmos para, no caso, as ferramentas que é utilizado em forense em redes na prática. Enfim, vai ter teoria, mas também vai ter prática, né? Então vamos seguir em frente. Introdução. Precisamos entender como funcionam as redes, como os computadores se comunicam entre si. Para poder fazer uma forense numa rede, você vai ter que entender realmente como essa rede funciona e como funcionam os seus protocolos. Modelo OSI, modelo TCP ou DoD, né, que chamam o modelo DoD. Né? Enfim, antes de decorar o modelo OSI, né, esse modelo que é um padrão da indústria, vamos dizer assim, é um padrão que a indústria segue para ter compatibilidade em suas redes, né? É melhor nós entendermos os protocolos de rede e como eles funcionam. Então, em vez de decorar aquele modelo OSI que ensino nos cursos, o cara decora aquilo e não entende como realmente funciona, primeiro nós deveríamos, né, em tese, estudar primeiro os protocolos de rede para depois decorar aquele modelo OSI para entender realmente como as redes funcionam. Assim conseguimos entender o padrão OSI, exatamente, para depois partir para as ferramentas. Depois de entender, a gente parte para as ferramentas, para entender como você faz uma forense em uma rede, como captura o tráfego e tudo mais. Aqui está o modelo OSI, não vamos decorá-lo, mas aqui está uma exemplificação que eu fiz aqui, é o Open System Interconnections. Enfim, são 7 camadas, né? A física, a enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Na física temos placas de rede e cabos hub, entre outras coisas, né? Coisas físicas, fica na primeira camada. Ethernet, ATM, Frame Relay trabalha na enlace. IP trabalha na camada de rede. TCP, UDP, SCTP, transporte. Sessão de aplicação e diálogo é sessão. Codificação e decodificação é apresentação. HTTP, FTP, POP3, SMTP, entre outros e outros protocolos de camada 7 na aplicação funcionam ali na camada 7. Enfim, aqui é só um overview da camada, eu não vou explicar profundamente, né? Enfim, aqui é o PDU, é o Protocol Data Unity. Dados são as 3 primeiras camadas, são basicamente data, né? Segmentos na camada transporte, camada 4, é segmento, são segmentos TCP. Rede são pacotes ou datagramas. Enlace são frames, né, que transitam na camada 2 enlace, são frames de rede. Bits é a camada física, né? Basicamente são bits que transitam nos cabos Ethernet, fibra ótica e entre outros tipos de cabos que existem, né? RFC, isso aqui é extremamente importante, às vezes negligenciado até por alguns curso superior inclusive, alguns, né? Mas enfim, RFC, Request for Comments, documentos que descrevem regras e pesquisas. São documentos que foram feitos para padronizar os protocolos de rede, não só protocolos, enfim, como a internet funciona, né? São relativas à internet, algumas das RFCs 1918. Ou seja, aqui eu fiz uma exemplificação. 1918 é uma RFC de endereços de IPv4 privado. A 791 é o IPv4. A 793 é o TCP. A 768 é o UDP. A 6890, é o IP Propósitos Especiais. Essa 6890, por exemplo, padroniza ali e fala o que significa o endereço 0.0.0.0, que todo mundo fala que é a saída de rede. Ali diz que é esta rede, esta máquina.
significa 0.0.0.0/0. Né? Enfim, tem que olhar na documentação lá. 3227, aqui está um negócio que nos interessa. Coleta e arquivamento de evidências. Tem a ver com forense, né? Uma RFC importante também sobre forense, né? E arquivamento de evidências. Nas RFCs que podemos aprender de forma oficial, como a maioria dos protocolos funcionam, de forma oficial. Pois bem, roteador versus switch, uma coisa muito importante de entender. Um roteador ele fornece interconexão entre redes físicas, encaminha pacotes entre redes, recebendo-os de uma rede e enviando para outra. Trabalha com unicast, né? O roteador é unicast. Beleza. O switch, por outro lado, ele tem a função de comutar os frames da camada 2, o roteador é camada 3, né? Existem switches camada 3 e 2, são switches mais sofisticados, que trabalham como roteadores também. Tem a função de comutar os frames da camada 2, o switch, enlace, guardando os respectivos endereços MAC dos hosts, ou seja, ele tem uma tabela chamada tabela CAN, e nessa tabela ele guarda esses endereços dos respectivos hosts. Ele é diferente do hub, que ele tem um domínio de colisão em todas as portas. O switch tem um domínio de colisão porta a porta. Ou seja, os pacotes não colidem, vamos dizer, os frames não colidem, os pacotes não, né? Os frames não colidem, como acontecia no hub, né? No hub você poderia capturar de uma rede inteira ali que tivesse conectado naquele hub os frames e capturar os dados, né? No switch isso não acontece, né? Existem tipos de ataques que você sobrecarrega o switch para poder fazer isso. Você sobrecarrega as tabelas e ele começa a dar erros, mas isso já é um ataque. Enviando os dados somente para os computadores ao qual os dados são destinados. Ou seja, ele tem a tabela e só vai enviar o dado para respectivo MAC que tem na tabela relacionado àquele endereço IP. É claro que o ARP ele não funciona só para MAC address, né? Ele funciona para outras tecnologias também. Mas nesse tipo de rede TCP/IP é utilizado o ARP para isso, né? Aqui tem os segmentos de rede. É claro que tem o unicast, como já dito, e o broadcast. Aqui no caso desse exemplo aqui tem do unicast, tem 3 segmentos de rede, né? Em cada segmento de rede tem o seu domínio de broadcast também, né? O seu domínio de broadcast em cada segmento de rede. Só que aqui são 3 segmentos de rede. Opa, passei para frente. Vamos retornar para trás aqui rapidamente. Me desculpe. Unicast. São 3 segmentos de rede no caso desse exemplo. Aqui no broadcast tem 2. Aqui tem um roteador no meio. Nessa figura aqui. São 2 segmentos de rede com 2 domínios de broadcast. Aqui são 2 switch. Tá? São 2 domínios de broadcast trabalhando ali. Onde tem esses círculos, né? É só para exemplificar o que é um segmento de rede, porque a gente tem que saber onde pôr o nosso dispositivo para fazer um grampo de rede, para podermos capturar fazer análise de tráfego, também para poder fazer uma investigação forense, enfim, tomar posse de evidências e afins, né? Agora sim, IPv4. RFC 791, aqui tem o cabeçalho IPv4. Vamos ver cada um desses campos aqui. O campo version, o IHL, o type of service e afins, né? Aqui temos um overview do que é o cabeçalho e o payload, o que ele carrega, né? Vamos dizer assim, na sua carga, né? O IPv4 basicamente é um cabeçalho, né? E aqui existe um protocolo IP no seu payload, sempre há um protocolo IP. O IPv4 não vai estar transitando à toa, ele vai estar carregando alguma coisa aqui. E geralmente são protocolos IPs, é óbvio, né? É TCP IP, no caso das redes, né? Tem o DP também, o SCTP, mas enfim. Os protocolos de rede têm um cabeçalho chamado de header e a área de payload, né? De dados, né? É carregado os dados daquele protocolo, né? Esse encapsulamento, vamos ver mais no final dessa aula, ele não existe um encapsulamento. Aqui está certo, ele não está encapsulado. É uma sequência de
bytes, né? Mas vamos ver no próximo. O cabeçalho IP possui 32 bits de largura, ou seja, cada byte tem 8 bits. O cabeçalho possui 4 bytes de largura. São 4 bytes, ou seja, 32 bits. Né? Vamos seguindo aqui, senão a aula fica muito comprida. Visão geral dos campos. Aqui tem uma visão geral, né, de cada campo. Campo version, 4 bits. De tamanho, informa qual é a versão do IP. Né? Lá na análise de tráfego, vamos ver exatamente como isso funciona. Campo IHL informa quantas linhas há dentro daquele cabeçalho, ali naquele cabeçalho IP. Quantas linhas em sequência ele tem, né? Geralmente são 5 linhas, mas pode ser muito mais, né? Muito mais linhas. Campo TOS determina a característica para o tráfego de dados. É aquele famoso QoS, né? QoS, né? Quality of Service e tal, tem determinadas questões de melhoria de tráfego e tal. Total Length é o tamanho total do pacote em uso. Identification identifica o pacote. Então, se nós voltarmos rapidamente aqui, ó, são em sequência aqui, ó, version, IHL, Type of Service, Total Length. Identification, né? Enfim, identifica o pacote IP. Fragmentação. Então, antes de passar para o próximo campo, as redes comuns Ethernet, camada 2, né, transmite 1.500 bytes de cada vez. As comuns, né, normalmente. Existem redes que transmitem mais, outras transmitem menos. Daí existe a fragmentação. O IPv4 permite que qualquer roteador ao longo do caminho fragmente o datagrama. Enfim, aqui tem uma exemplificação. Aqui nesse segmento de rede, aqui é um roteador, tem um MTU 1500, Maximum Transmission Unit. Isso aqui é a camada 2. Mas o endereçamento IP, o protocolo IP, né, na verdade, ele tem como fragmentar. Ele tem 2 campos ali, né, o flags e o fragment offset, né, que fazem esse trabalho ali. Se tiver 0 ou 1, enfim. Aqui, ó, MTU 1500. Aqui, entre esse segmento de rede até aqui nesse outro roteador, né, numa exemplificação, o MTU é 620. Então, ele vai fragmentar esse frame, e vai mandar em pedaços para esse lado aqui. Aqui nesse outro lado, ele vai juntar tudo de novo, né? Tem a flag More Fragment e a Don't Fragment. Essas flags, né, que no próximo slide vai ter ali o nome delas e a explicação geral. More Fragment vai vir mais fragmentações. Então esse lado aqui sabe que vai vir mais fragmentações. Se tiver Don't Fragment, ele sabe que não vai vir mais fragmentações também. Então ele sabe quando tem 0 e quando tem 1. Próximo slide. Flags controla a fragmentação. Se o bit 1 estiver setado, é Don't Fragment. O pacote não pode sofrer fragmentação. Então se tiver 1, é Don't Fragment. Se for o bit 0, More Fragment. Significa que é necessário fragmentar. Ou seja, o destino sabe que chegará mais partes do datagrama. Mais partes chegará para o outro lado, poder juntar, tira aquele cabeçalho, porque ele recebe um cabeçalho e vai juntando até formar todo aquele pacote completo naquele, né, naquela transação, vamos dizer assim, né, naquele tráfego de rede. Fragment Offset basicamente identifica o datagrama fragmentado tendo um ID, sendo que partes da fragmentação podem chegar fora de ordem e precisa ser identificado e remontado exatamente. Ele tem que ter uma identificação, pode chegar fora de ordem por outras redes, ou redes mais lentas, outras redes mais rápidas, e aquelas partes que foram fragmentadas, elas podem ficar dispersas e chegar atrasadas. Então tem que ter essa identificação para poder juntar tudo novamente. Campus IPv4 TTL é o Time to Live, né? Time to Live, tempo de vida. O tempo de vida do datagrama ele é calculado por cada hop ou salto. Tem uma RFC que não me recordo no momento, que foi mudada, era por segundo. As redes são mais rápidas, o segundo é muito lento para a rede de computador. Então foi mudado para salto. Né? Tanto salto, ele descarta aquele pacote, porque o pacote não pode ficar vagando pelas redes à toa, ficar vagando por aí, como se não tivesse lugar para ir. Ele tem que ser descartado, o roteador tem que ser descartado. Muitas vezes também o roteador mal configurado, pode acontecer problemas, por isso que tem que ter esse time to live. Se não tivesse o time to live,
os pacotes poderiam ficar trafegando sem rumo indefinidamente pelas redes da internet. Então isso seria um baita de um problemão, né, nas redes de computadores, mas isso não ocorre graças ao Time to Live. Campo protocolo. O que é encontrado no payload IPv4, ou seja, o que tem dentro daquele payload, que é a sequência ali do cabeçalho IPv4. Né? Só pode existir um outro protocolo IP dentro do payload. Header checksum. O cabeçalho IP será transmitido íntegro, ou seja, ali tem o checksum, né? No caso, para identificar o tamanho daquela integridade daquele pacote IP. Daí o campo source address, que é o endereço de origem utilizado pelo host para enviar um pacote, e o destination address, que é o endereço destino utilizado pelo host saber o destino do pacote, obviamente, né? A origem e o destino, de onde ele veio, para onde ele vai, né? Basicamente, é uma coisa tranquila, né, de se entender. Último campo obrigatório. Então, esses aqui são campos obrigatórios do cabeçalho. São 20 bytes de cabeçalho até aqui, né? O cabeçalho possui 20 bytes. Maravilha. Campos não obrigatórios. Options, que pode conter muitos dados ali no options, e ele troca. Tem muitas coisas ali que muda, novas atualizações, mas enfim. Basicamente são informações de segurança, timestamps de cada roteador, operação e performance. Enfim, não é obrigatório esse campo. E o padding, que são bits complementadores. Zeros acrescentados depois do campo options, ou seja, para complementar. Se não der os bytes que eram para dar, ele complementa com zeros, que deve ter 4 bytes. Assim, se o options é variável, é preciso complementar com zeros. Se o options for variável, o padding complementa com zeros. Tranquilo. Máscara de rede, um negócio assim que é o cálculo de máscara. É chamado de CIDR, principalmente no IPv6, né, que não vamos ver nesta aula, mas é basicamente o CIDR. O CIDR, né, ou máscara de rede, são procedimentos do sistema operacional, ou seja, é o sistema operacional que faz a máscara de rede, no caso. São cálculos para você dividir a rede. Né? Ou seja, não trafega na rede a máscara. A máscara não trafega na rede. É um procedimento do sistema, do roteador, do Windows, do Linux, do OpenBSD, enfim, de qualquer sistema operacional, para fazer esse cálculo. Para quê? Para o endereçamento. Não trafega na rede, estabelecendo limites na rede, ou seja, até onde vai o endereço de rede e onde começa o endereço do host. Ali tem o endereço de broadcast, enfim. É para limitar ali e separar, né, segmentar as redes. Né? Próximo slide. O tal encapsulamento. Então, nós aprendemos basicamente em cursos, em alguns livros até, didaticamente, que o encapsulamento ocorre, né? Tem essa parte do endereço, uma exemplificação, o IP header, né? O cabeçalho IP, o cabeçalho TCP e o HTTP dentro, né? Um dentro do outro. Isso aqui não existe, isso aqui é didático, né? Ou seja, o que é basicamente? O que trafega nas redes são bytes em sequência. Ou seja, não existe encapsulamento. Aqui eu coloquei, para exemplificar, né? É como se fosse uma fita de bytes um atrás do outro. O encapsulamento é somente didático, para poder entender. Ou seja, para podermos entender esse encapsulamento. Que ele não existe, é só didático. Né? Na verdade é uma sequência de bytes e eu vou basicamente provar aqui que é verdade isso mesmo. Na análise de tráfego agora, né? Já indo para uma, vamos dizer assim, uma prática já de início, na primeira aula, né? Então vamos para a prática. As referências aqui, no caso, bibliográficas. Um livro que eu usei aqui, Análise de Tráfego em Redes TCP IP com TCP/dump. Autor, João Heriberto Mota Filho. Um baita de um autor, um dos melhores autores de livros de redes que temos no Brasil. Interligação de redes com TCP/IP, que também usei, que é o autor Douglas Comer. Esse aqui é americano, mas também é muito bom. Tem Tannenbaum, tem Goralski, tem muitos outros que não me recordo agora. Esses livrões grandes de protocolos de rede, TCP/IP, enfim, são livros literais, né? Esse do João Heriberto Mota Filho, ele é um livro prático, né? Que ele ilustra ali, né? Tem vários outros autores
muitos outros autores excelentes. Muitos livros são em inglês, né, a maioria deles. Enfim, agora sim vamos para a prática. Enfim, vamos continuar aqui. Aqui tem um pacote de rede com TCP/IP. Eu sei que é um TCP, óbvio. Aqui está o comando. Esse foi capturado numa rede loopback aqui do meu sistema operacional. TCP-dump -NSAX IP-C1 -R está lendo esse pacote pipeless. Enfim, vou abrir aqui novamente e vamos ver aqui como que podemos analisar isso aqui. Se nós voltarmos para o slide rapidamente aqui e abrirmos, aqui está o cabeçalho IPv4, né? Então aqui, campo version. O campo version basicamente é esse aqui, ó. Vou até aumentar mais aqui, ó. Campo version basicamente é esse aqui, né? Esse 45 significa o quê? É o campo version e o campo IHL. Ou seja, quer dizer o quê? Que tem 5 linhas, né? Então é 1, é 2, é 3, é 4 e é 5. Aqui já é o TCP. Ou seja, não tem encapsulamento. Ele é em sequência de bytes mesmo. São sequência de bytes transmitidas. Aqui é só um synchronize. Aqui no caso vamos estudar TCP na próxima aula. Mas é somente um synchronize aqui que está ocorrendo nesta exemplificação aqui dentro do próprio loopback do sistema operacional, que é um Linux, né? Podemos ver aqui que o TTL está aqui, ó, mas é 64 basicamente, é um Linux. Porque isso aqui isso aqui é hexadecimal. Temos que pegar então uma calculadora. Estou usando aqui o KDE Plasma, então a calculadora é essa aqui. Então podemos ver aqui, ó, version 4 e HL5. Aqui é o total length. Não, aqui é o type of service, me enganei. Type of service. Aqui sim é o total length 003C. Se nós pegarmos 00, deixa eu limpar aqui, então 3C, né, no caso, como hexadecimal, 60 bytes, né, o total length, que é um pacote pequeno, né. 9DC8 é o número de identificação, né. Aqui 4 é aquele campo flags, é o more fragment, don't fragment, 0 ou 1, né? E aqui está o fragment offset, que é aquele ID, né? No caso aqui a gente estudando, a gente entende já só de olhar aqui que tem o don't fragment, né? Que não vai ser fragmentado, obviamente, que é só na rede aqui interna do próprio loopback. Esse 4000 significa don't fragment, mas dá para fazer um cálculo aqui e tal, é 4, deixa eu limpar, 4000, né? Coloco o 0 aqui, dá 1, don't fragment, né? 1 em don't fragment, né? Enfim, no caso aqui, no próximo campo, 4006, então aqui é o TTL e aqui é o protocolo. Qual que é o protocolo? Já deixei aberto aqui em /etc protocols. O protocolo é 6. 6 é TCP, né? Eu dei um cat /etc protocols. Aqui em cima, no site da IANA, em protocolnumbers.iana, tem atualizado essa lista, né? Enfim, o número 6 é o TCP. O número 5 é o ST. O número 4 é IPv4. Enfim, eles representam, né, os números aqui para facilitar, né, o nosso aprendizado. Então aqui é o TTL, se fizermos 40, vai dar 64. Tá? Aqui, ó. 40, 64 aqui, ó. Deu 64. Se deu 64 é porque é Linux, né? Só que o que acontece? O TTL pode ser mudado na configuração. Isso não acontece, eu acho que não acontece muito, mas pode acontecer.
O admin lá pode trocar o TTL do Windows, por exemplo, colocar 64, o cara achar que é um Linux, mas não é, né? O TTL do Windows é 128, do OpenBSD é 255, do FreeBSD é 255, dos roteadores Cisco é 255, se não me engano. Enfim. Aqui é o checksum, né? Aquele campo checksum que a gente viu anteriormente. Aqui tem a explicação rapidamente. Aqui, ó, header checksum, o cabeçalho IP será transmitido íntegro, né? Beleza. E aqui é o endereço de origem e aqui é o endereço de destino. Então, como podemos ver, aqui é o endereço de destino, aqui de origem e o endereço de destino. Então, se colocarmos aqui em hexadecimal 7F, dá 127. 127 é o endereço do loopback. 00 é 0 em hexadecimal, 0001 é ponto 1. Aqui a mesma coisa. E aqui vai ser a mesma coisa. Se fizermos um por um aqui, né? Aqui, ó, esse 84, ó, aqui terminou o cabeçalho IPv4. Se continuarmos fazendo o cálculo aqui, ó, 84D8. 84D8. Então, 84D8. Deu 34.008. Aqui, ó, 34.008 é TCP. Já é TCP. Aqui, 1060. Então, 0424. 0424. Opa. 04. É 424 no caso, né? Dá 1060 aqui, ó. 1060. Então, é o endereço do, vamos dizer assim, do servidor, no caso desse teste aqui que eu fiz no próprio loopback. Enfim, basicamente, aqui prova-se, numa análise de tráfego, vendo o hexadecimal em bytes, que é uma sequência de bytes. Então, o encapsulamento é didático. Enfim, a aula 0 era essa. Vai ter aula sobre TCP também. Não sei quando, não vou garantir aqui quando vai ter, mas vai ter. Agradeço para quem assistiu até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vamos estudar ali certinho, redes de computadores, TCP/IP, entender realmente como funciona. E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima aula. Muito obrigado.